Lucas, no capítulo 4, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, gente, olha o Jordão, olha o deserto, veja que sempre tem um deserto na história. Jesus ele foi batizado por João Batista, como nós falamos no capítulo anterior, e agora ele é levado pelo Espírito ao deserto. O Pai libera sua identidade, ele é levado para o deserto e por 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. E as tentações mais famosas, porque Jesus ele não foi só tentado na questão de transformar pedra em pão, ou saltar do pináculo, ou se ajoelhar diante de Satanás e ganhar os reinos da terra. Foi muito mais, ele foi tentado em tudo. Só que Jesus ele venceu esse momento de deserto, porque Jesus ele veio para transicionar. A transição da lei para a graça, ela começou com João Batista, como nós falamos. João Batista ele se posicionou no deserto e Jesus também se posicionou agora no deserto para começar esse processo extraordinário. Depois desse momento, começa a transição, ou continua a transição da lei para a graça. Jesus começa o seu ministério de uma forma poderosa, ele já começa com curas, ele já começa com milagres, transformando água em vinho em Caná da Galileia. E no decorrer da história do ministério de Jesus, por 3 anos e meio, ele curou muitos enfermos, ele se relacionou com pessoas, ele tocou no leproso, ele salvou ou ele resgatou a prostituta da prostituição, ele sentou na mesa de Zaqueu, ele encontrou-se com o cego de Jericó, o Bartimeu. São histórias extraordinárias, são histórias que marcam a vida a vida de muitas pessoas. Jesus, em 3 anos e meio, curou a alma dos discípulos. Pedro, aquele cara sanguinário, aquele cara que puxa a espada, sentou na mesa com Jesus. Tiago, João, André, aquele cara que encontrou o menino com 5 pães e 2 peixes. Ele encontrou o menino com 5 pães e 2 peixes, mas tinha dificuldade de acreditar que Jesus poderia alimentar a multidão. Eu poderia falar sobre muitas histórias de Jesus, mas eu quero falar a conclusão da transição da lei para a graça. Tudo isso que aconteceu tinha um destino. Todas as pregações, todas as ministrações, as curas e os milagres estavam focando para um lugar. Porque nesse tempo Jesus era o Cristo vivo. E o Cristo vivo faz milagre, e o Cristo vivo faz prodígios, e a multidão segue o Cristo vivo. Mas Jesus, ele não queria parar ou começar ou transicionar a igreja para viver de necessidades, para viver buscando milagres, para viver buscando provisões. Por isso que quando o jovem rico chega para ele e diz, bom mestre, ele fala, bom só há um, o meu Pai que está nos céus. Jesus não é bom? Sim, mas ele está querendo dar um recado. Bom é todo aquele que conclui. E ele não havia concluído a sua missão. Ele ainda estava no processo de transição. Jesus ele estava caminhando para um lugar. E esse lugar se chama cruz. E a cruz é o ponto principal dessa transição. Da lei para a graça. Jesus ele chega na cruz, depois de muitas situações, e naquele momento, aquela multidão que o acompanhava, que celebrava as curas e os milagres, aquela mesma multidão, aqueles discípulos que sentavam na mesa, pelo menos o Pedro que dizia que ia até o fim, foge, nega, aquele cara que era o Judas, o trai, o vendeu.
E Jesus está ali naquele momento, as pessoas, aquela multidão que celebrava os milagres, agora está gritando: crucificam. E ele, de uma maneira extraordinária, com um amor excepcional, olha para aquele povo, mandando que o crucifiquem e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí começa uma transição, irmãos, que vem do olho por olho, dente por dente. E agora um homem que está sendo injustamente açoitado, colocaram uma coroa de espinho nele, sabe, transpassaram o seu lado direito. E agora ele está reagindo, não mais olho por olho, dente por dente. Ele está perdoando os seus inimigos. Ele está perdoando os seus agressores. Ele está revelando um amor jamais visto no planeta Terra. Ele está revelando um amor que nunca foi contemplado. Como pode? E João, o discípulo amado, está ali olhando e sendo impactado com aquela reação, porque é uma transição. Um homem que se posicionou no deserto, que desceu o Jordão, que cumpriu o seu chamado, que abençoou muitas vidas, agora está sendo chicoteado, açoitado, crucificado e perdoando. E daqui a pouco ele entrega o seu espírito, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E naquele momento, meus amigos, a terra escurece, o chão treme, o véu do templo se rasga e foi possível ver que a arca não estava mais lá. Quando o véu se rasgou, puderam contemplar, puderam ver que a arca não estava mais lá. E agora aquele homem que não tinha pecado foi morto e de repente a justiça de Deus invade a terra. E ao terceiro dia, ele ressuscita, porque, como estava profetizado, morte, ó morte, aonde estão os teus aguilhões? Vencida foi a morte. Jesus ressuscita e inaugura agora um novo tempo, o tempo da graça, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue da nova aliança, pela cruz do Calvário. Ele agora traz a graça e nós transicionamos através de Cristo para esse tempo da graça. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele chega para os discípulos e ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 28. Olha que coisa linda. Mateus capítulo 28, ele chega para os discípulos. No versículo 18, Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus agora entrega de bandeja para um outro agente transicional. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo capítulo, sobre esse agente de transição que foi levantado por Jesus. Acompanha com a gente. Que Deus te abençoe. Até a próxima.